como é que ele se porta. E está, de facto, a haver a necessidade, como já puderam perceber, de se carregar um botão para eu poder também ver o nosso convidado de hoje, um especialíssimo, Rui Madeira, que está de regresso a 16 voltas. Vamos aguardar só o carregar do botão. Aí está, maravilha. Em pleno, neste caso, estamos com a ocasião de ver o recente vencedor do Rally das Camélias, um dos grandes destaques dessa nossa conversa de hoje. Mas o Rui está aqui connosco para nos falar, essencialmente, do seu projeto competitivo de 2023. E por isso, sem mais demoras, Rui, mando desde já um abraço, agradecer... Muito obrigado, agradeço eu tenho que agradecer ao Gonçalo e ao 16 Válvulas esta amabilidade deste convite. E é uma honra para nós, portanto, campeoníssimo. Muito obrigado. Campeoníssimo, Rui Madeira. Rui, então tínhamos aqui várias hipóteses de começar, mas se calhar começamos aqui de uma forma diferente do que seria mais fácil falar aqui das Camélias, porque é aquilo que está na memória. Mas eu também, e aproveitando a sua presença, vou puxar um bocadinho da memória e vamos falar do projeto 2023, porque o Rui, quando anunciou, com pompa e circunstância, que iria estar nos ralis, como aconteceu, mas também no todo o terreno. E eu queria começar por pedir ao Rui que nos apresentasse o seu projeto competitivo para este ano, porque não são só, de facto, estas as matérias que vai utilizar. E o Rui quer aproveitar e explicar o que é que vai fazer em 2023. Bem-vindo. 2023, começámos este ano pela Baja dos Montes Alentejanos, uma prova que já tínhamos participado no ano passado, do qual guardámos boas memórias. Irei estar presente mais uma ou duas provas de todo terreno. Aí já o volante da categoria dos carros será num T3, num Caramba T3, da JB Já Race. vamos falar sobre isso em detalhe, porque já tínhamos tido essa informação. A primeira prova não conseguimos, mas a vida é mesmo assim. Tivemos ali um ligeiro atraso do início, porque estávamos na rotação das motas e o carro, não sei, o Can é um bocadinho mais leve, o SSV é um bocadinho mais leve que o carro que eu estava habituado e perdemos ali no início, ficámos tombados, perdemos um bocadinho de tempo, mas não foi o suficiente para nós desistirmos. Depois no dia a seguir é que realmente as coisas acabaram por não começar logo bem. Ao quilómetro 10 tivemos um problema, pensávamos que era a correia, que era o problema da correia, mas não era. Era mesmo o variador, o que nos obrigou a desistir prematuramente. No entanto, no outro dia regressámos e cumprimos o objetivo de fazer a prova e foi bastante divertido. Já vou querer pôr aí 2 ou 3 perguntas sobre essa matéria. Mas a nível do projeto 2023, todo o terreno, muito bem. Ralis, vai também... Ralis, exatamente, começámos pelo Rally das Camélias, houve este primeiro aquecimento, por assim dizer. Iremos estar também na Taça de Ralis, no Rally de Lisboa, desta vez do lado de dentro. Foi-me dar essa possibilidade, até por causa da visibilidade da própria ESC Online, de eu efetuar o Rally. Antes disso, que será a prova posterior aqui às Camélias, vamos estar no Rally do Algarve, que é a próxima prova no fim do mês. Será curioso o comportamento, neste caso do Mirage, em pisos de terra. Pelo que sei, o carro é extremamente competitivo em pisos de terra. Para tal vamos fazer uns testes que estão agendados para dia 21 de março. Vamos a Faf testar o carro e porventura um dia antes ou 2 dias antes no Algarve iremos afinar a última afinação para esse mesmo rally. E será uma estreia com este automóvel. E só essas duas competições ou ainda há uma perninha? Depois vamos ver se vamos à Bobereira, depende de como vai correndo o promo. Penso que vai ser possível participar em mais 2 ou 3 provas do promo. Era importante começar bem, que corra bem. Gostaria muito de fazer também à Bobereira, a Terras da Bobereira, que é um rally extremamente um rally interessante em termos de traçados, pelo que tenho acompanhado. É uma prova que não faço, pelo menos das classificativas, porque não os conheço, mas há uma ou outra que conheço há 20 anos atrás, mas pelo que sei é um rally extremamente interessante. Posteriormente temos também, aí já será o regresso a outra categoria, que é os Legends, com o Mitsubishi Lancer, que será o Rally Spirit, que é um rally que estamos sempre presentes e no qual estamos sempre contentes de participar, não só pelo ambiente presente, mas também em termos de prova desportiva, é uma prova com bastante impacto. Estamos a tentar, neste momento ainda não é 100% seguro, irmos ao Rally Eiffel. Estou a trabalhar também com o Pedro Ortigão e a organização, para fazer parte de um conjunto de pilotos que vamos representar Portugal nesse Rally Eiffel, que será no final de julho. E, portanto, há uns motivos de interesse ao longo do ano. Penso que também irei estar presente num outro Rally do Promo mais para o final do ano, em setembro,
Não sabemos se será a Vozela, que é um rally também muito competitivo e com o qual já participei. E depois também a Baixa do Oeste é uma das provas que eu penso estar presente em termos de todo terreno. Não quer dizer que não haja mais participações, mas estas são as provas base que penso participar. Depois há de haver provas como, por exemplo, a Rampa da Rábida, estarei um bocado como a fazer quadrives, que será no final de abril. Estaremos também no Rally do Luso, que é um rally que também tem um ambiente fantástico no Mitsubishi Lancer. E pronto, é basicamente este o meu projeto. Programa cheio. Genérico, sim, variado e que vai de encontro às medidas com os meus patrocinadores e aquilo que eu acho que são interessantes. Estava-me a esquecer de uma prova, talvez para o fim, abaixo aquela sem desprimor para as outras, aquela que me deu mais prazer em 2022, a mim e o meu copiloto Nuno, que é o Rally de São Marino. Essa é uma prova que eu certamente estarei presente, farei todos os esforços e acho que vai ser possível estar presente, porque guardamos boas memórias e a atmosfera do Rally é única. Claro que sim. Portanto, temos um programa muito cheio e que dá para, durante o ano, continuarmos a falar e ver o evoluir do projeto. Agora, inevitavelmente, tenho que fazer a primeira pergunta, porque não precisou de entrar nesses detalhes, mas percebo que, neste caso, Rui, mais uma vez, e já será uma ligação, se calhar 30 anos, estou eu a falar de cor, mas com certeza o Nuno pode-me explicar melhor o Rui, mas com o Nuno Rodrigues da Silva. Portanto, aqui já o vi no todo o terreno, vi-o agora também nas camelas, portanto é inevitável tudo o que fizer este ano vai ter que fazer com o Nuno. Há esse acordo tácito. Sim. Vocês são quase irmãos gêmeos, diria eu. Sim, é uma relação de muita cumplicidade dentro do carro, trabalhamos juntos, sabemos o que é que cada um quer. Poderá eventualmente ser que há um rally com o Nuno, fará com um dos grandes amigos dele, que é o Rally Spirit, que não irá se calhar fazer comigo, que eu compreendo. Pode haver um ou outro eventualmente que não seja possível, mas a maioria será com ele que vamos estar presentes e é isso que foi apresentado aos patrocinadores. Portanto, ter a companhia dele para estas diversões todas que vamos fazer para estes variados programas que nós temos este ano. Quantos anos? Sabe-me dizer Por acaso o Gonçalo estava mesmo lá, era 31. Foi em 92 que a gente nos... aliás, foi, até posso dizer, no final de 92, pensava que era 92, no final de 91 no Algarve. Estreámos penso com um quinto lugar à geral com um Citroën AX Sport troféu. Foi a nossa estreia, foi uma estreia auspiciosa aos dois. E no famoso Rally do Algarve de Terra, na altura era um rally muitíssimo grande e com expectativas excelentes. É daí eu querer mesmo fazer o próximo Rally do Algarve, porque acho que aqueles troços são magníficos. Mas realmente, como estávamos a dizer, já é uma relação que já vem de trás, já são muitos anos. E temos que fazer um especial com vocês os dois, isso fica esse desafio. Fica vou começar a prepará-lo para ouvir essas histórias, porque com certeza vai haver bons... Há muita história, sim, sim. Então vamos apontar agora para o todo o terreno. Perguntava, no caso concreto, porque já me deu aqui um resumo muito importante em relação à presença na Baja TT Montes Alentejanos Ash Online. Eu perguntava no caso concreto e perguntava-lhe, porque foi a estreia o ano passado, com outro navegador, já que estamos a falar disso, mas foi visível o fato era o mesmo, vamos chamar assim, exato, curioso, que eu meti-me com ele, conhecia aquele facto de algum lado, mas eu ia lhe perguntar no caso concreto, Rui, que mudanças é que detectou na passagem de um ano para o outro, porque continua nos SSVs, embora não seja esse o futuro, mas eu ia lhe perguntar como é que correu este ano, depois de ter feito a estreia o ano passado, se este ano já foi mais fácil, uma vez que 80% do percurso era o mesmo. Sim, o percurso em termos de traçado não variava muito e realmente foi pena não termos começado da melhor forma, mas às vezes as coisas acontecem. O que eu achei de diferença entre o SSV e o Can-Am T3, na categoria dos carros, é realmente o peso é muito mais leve, tem acelerações muito mais rápidas, a traseira é mais fácil, é mais facilmente fácil de cometer um capotanço, há uma certa tendência para a traseira escorregar mais. Isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo também ao longo da prova. Tínhamos feito um teste com o Gonçalo e tivemos a fazer um teste antes da prova. Tinha corrido tudo muito bem, mas infelizmente naquela curva não sei o que aconteceu, penso que íamos a fazer um bom tempo no prólogo. Também não queria acreditar que nós íamos tombar, pensava que aquilo conseguíamos passar, mas tivemos essa pequena surpresa e são coisas que acontecem. Mas lá está, talvez também um bocadinho da minha falta de experiência com os SSVs. Toda a gente dizia há muitos anos que era muito fácil de virar. Todas as experiências que tinha tido até agora, já tinha dado em SSV, já tinha dado em T3, achava que para a minha condição, que é uma condição penso que é mais limpa, não agressiva, que conseguia controlar a coisa, mas ali não consegui. Entramos um bocadinho de pressa
e ao mínimo deslize é fácil ficarmos virados ao contrário, ou neste caso ficarmos tombados. Depois, em relação ao T3, aquilo que eu acho é que são carros mais pesados, não há necessidade de parar a meio do percurso para reabastecer, e penso que são mais fáceis também pelo próprio peso do carro, a posição de condução, acho mais fácil de guiar. Sem dúvida nenhuma que o SSV é mais rápido, mas lá está, você necessitava de mais uma ou duas provas para entrar no ritmo, porque no último dia acho que as coisas correram-nos muito bem e acho que estávamos a fazer um bom tempo à geral. Em relação ao trabalho da JB Racing, há alguma coisa também? Sim, sem dúvida nenhuma, tenho que referir sempre o bom trabalho da JB Racing. Têm sido incansáveis connosco, em todas as condições estão sempre dispostos a ajudar. Temos um piloto de lance, temos um grande piloto, que é o meu Gonçalo Guerreiro, que além disso é um bom... É o campeão? É o campeão e é um piloto que pode nos ensinar muitas coisas, e eu gostava também de partilhar aqui um bocadinho essa experiência, porque para mim, sem não devo dúvida nenhuma dizer que o Gonçalo para mim é o melhor piloto de todo terreno neste momento, sem desprimor para os outros pilotos de todo terreno a nível da SSV. Ele é um excelente piloto, e desejo que ele continue nesta senda e que vá cada vez mais longe. Penso que não há muitos valores tão novos como ele, e realmente fiquei surpreendido da maneira como ele me ensinou desde o ano passado, a primeira vez como cliente, como é que me explicou como é que seguia um SSV, ou neste caso o T3. Ainda mais porque ele teve o desafio de estrear um carro novo, Exatamente. Não tinha ainda corrido, portanto logo aqui também exigiu dele também um outro estilo e uma outra adaptação, mas que penso que terá corrido muito bem. O resultado acaba por ser menos agradável, mas de qualquer maneira o trabalho feito em desenvolvimento do Polaris viu-se que há ali uma mão de facto do campeão. Exato, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser, assim que tiverem resolvidos os problemas de travões, foi por exemplo o problema que ele teve, que tiveram na equipa, porque no fundo estes carros são desenvolvidos muito para baixas, como Dakar e outros tipos de terrenos, e o nosso percurso, em particular o nosso campeonato nacional, é muito mais desafiante a nível de travagem e de maus pisos e mudanças de ritmo, e aqui nota-se mais esse problema. Mas sem dúvida nenhuma que, voltando outra vez à equipa, é uma equipa que tem muita experiência deste tipo de veículos, e que estou muito grato de termos acolhido na equipa, e espero continuar com mais uma ou duas provas pelo menos este ano com eles, porque terei muito a aprender e é para isso que eu lá estou. Muito bem. E como última questão, aqui já que estamos a falar dos T3, naturalmente vejo e percebo e quero perceber também do seu lado se concorda comigo, que vê com apreço a entrada de novos valores nos T3. Vai ser uma luta que já o ano passado foi interessante, no caso com o João Dias, que na prova de Porto Alegre podia ter vencido e as contas podiam ter sido diferentes, não aconteceu, mas este ano está muito forte. Mas este ano temos também o reforço de mais um piloto que vem dos rallies. Temos o próprio Armindo Araújo, heptacampeão, portanto todos nós já conhecemos o histórico dele, e que este ano vem reforçar e querer também ser campeão nos T3. Qual é a sua opinião também da chegada do próprio Armindo? Acho que é muito positivo para a modalidade. Aliás, quanto mais campeões houver na modalidade, será sempre melhor em termos de impacto a nível de mídia. Sem dúvida nenhuma que o T3, e recuando a 2022 em relação a este ano, há um aumento exponencial de pilotos com T3, muito bem apetrechados, com boas estruturas. Fiquei impressionado também em Beja com as estruturas que neste momento que a equipa do Armindo tem e do João. O João Santana também é um dos fortes candidatos, tem muita experiência, e não me admiraria nada que tanto o Armindo como o João, ou mesmo o Alexandre Pinto e mais um outro piloto, que também andaram muitíssimo bem, que ganhem alguma das próximas provas. É bem possível que aconteça. Em traçados mais sinuosos, zonas mais lentas, vão ter que contar com eles, certamente. E a seguir, porque não, um desafio de experimentar um T1 Plus, pelo menos para ter uma ideia, que eu tenho a certeza que o Rui, curioso como é em vários carros que já conduziu, deve ter também essa curiosidade de ver se tem essa opinião, pelo menos de experimentar um T1 Plus. Poderá ser assim também. Sim, está mais ou menos. Neste momento sei que irei brevemente experimentar um T1 bom, não será Plus, e já tenho uma pré-autorização para testar um T1 mais para o meio do ano. Falei com o João, nomeadamente da equipa do João Ramos, que é uma das hipóteses que gostaria muito de experimentar, porque realmente fiquei admirado de conseguir partilhar o check-down no dia do que se fez o check-down lá embaixo em Beja, e fiquei maravilhado com aquilo que vi. Realmente são WRCs, só que um bocadinho mais altos. É verdade. Mudando a página, então agora para a recente vitória no Rally das Camélias,
depois do ano passado ter estreado o Mirage, este ano regressa e consegue, de facto, também a vitória. Pergunto-lhe em relação ao rally em si, foi, vamos dizer, fácil, como pareceu do nosso lado, ou pelo contrário, houve aqui luta, houve adversários como os Gigantunes que se tentaram, de facto, ficar com a sua posição. Quero-nos dar aqui uma ideia, para não tomar muito também do seu tempo, dar-nos aqui uma ideia de como é que foi este Rally das Camélias 2023? É um rally que acabou por nos correr bem e sorrir-nos para nós a vitória. Na primeira classificativa entramos fortes, só que infelizmente eu não consigo ligar. Uma das luzes estava desencaixada dos espalhadores do carro e tive muito pouca luz. De qualquer das formas, acho que viemos rápido e fizemos um tempo que eu estava à espera ainda que podia ser melhor. Sem dúvida nenhuma que o nosso principal adversário foi o Carlos Fernandes. Nós de manhã começámos também em Sintra, mas a diferença foi sempre muito curta. Estamos a falar estava no segundo em Vila 6, um 8, se não tenho erro. E fiquei extremamente surpreendido quando no primeiro trouxe a zona de Mafra, o tempo que ele faz, que realmente ganha-nos bastantes segundos, que nos coloca atrás 6.4, se não estou em erro. Nós sentimos que na zona de Mafra o carro não estava tão ao meu gosto a nível de setup, conseguimos fazer algumas alterações, baixámos a frente do carro, melhorámos ali a nível da suspensão alguns cliques e o carro passou a ser muito mais fácil de guiar, porque estava a ser extremamente difícil, e iria ser difícil certamente, e interessante a luta com o Carlos Fernandes. Infelizmente, quando começamos o troço de Mafra, que talvez foi o troço que nós andámos mais depressa, aí sim arriscámos um bocado, e viemos a saber que o Carlos tinha acabado de desistir, o que foi péssimo a nível de rally, em termos de emoção. Também gostamos que os nossos adversários estejam connosco, não é? Portanto, foi um momento que teve pouca sorte. Penso que as Camélias, ao contrário do meu lado, corre bem, e o Carlos tem tido pouca sorte na prova. De qualquer das formas, estava a ser um rally difícil, não era fácil, e estava a ser muito interessante seguir esta luta. O Gil estava um pouquinho mais atrás, mas também foi um adversário que no início nós estávamos um bocado apreensivos em relação a ele. E sustos, não, Rui, perdão. Há algum susto em especial Não, que desse para manter a concentração ou teve que ser o Nuno a gritar para manter a não, acho que concentração? mantivemos sempre muito concentrados. Nós íamos andar muito fortes em Sintra, sabia? Para já gosto muito mais do sentido da Lagoa Azul para a Peninha do que o inverso. E estávamos bastante motivados em fazer um bom resultado. O acerto do carro parecia-me bastante bom. Iriam ser duas passagens. Depois, por os motivos que se sabem, não se fez a segunda passagem, por os motivos que ocorreram. E pronto, ficámos um bocadinho a pensar o que é que seria o dia seguinte. Percebemos logo que o Carlos era aquele adversário que estaria mais perto de nós. Surpreendido também por termos alguns pilotos como o João Rodrigues, o Gonçalo Boaventura, os pilotos que nós conhecemos, o Mil Homens. Pensávamos que, pronto, também estávamos atentos aos tempos que vinham mais atrás e ficámos surpreendidos por esses pilotos que realmente fizeram uma grande prova. Depois, no outro dia, foi começar bem Sintra, pensávamos que tínhamos ganho mais tempo, não ganhámos tanto como esperávamos, e depois foi essa situação de Mafra, termos perdido algum tempo. Percebemos que os troços em Mafra seriam muito diferentes de Sintra, estavam todos muito escorregadios, o traçado escolhido acho que foi interessante em ponto de vista de pilotagem. O rally praticamente foi todo modificado na zona de Mafra e foi interessante, ao contrariamente ao que eu estava a pensar nos reconhecimentos. Quando nós estamos a disputar a prova ao segundo, tornam-se mais interessantes e neste caso foi uma grande surpresa, a nível de traçado. Muito bem. Rui, para terminar também, porque já, como lhe digo, já tocámos nos pontos essenciais e fica muito em aberto para futuras entrevistas, eu perguntava-lhe ao Rui, porque estamos em fim de semana de abertura do Campeonato de Portugal de Rallys 2023. Este fim de semana vamos rumar então a norte, como é tradição, para o Rally de Faf e outras localidades. Não estávamos aqui a noite toda a lembrar o nome, Exato. que é um mérito próprio de quem organiza esta prova, a Demo Porto, a quem dou os parabéns. Mas eu queria ouvir a sua opinião, não só sobre esta prova, mas também sobre o próprio Campeonato de Portugal de Rallys, porque haverá sempre uma opinião que pode aqui partilhar connosco e, no caso concreto, perguntava como é que antevê o campeonato e como é que vê esta prova que conta para o europeu, também com nomes importantes e nomes reconhecidos, não só porque vêm através do europeu, mas também pilotos que vão participar no Campeonato de Portugal, como nós sabemos, através da estrutura da Hyundai Portugal, que é o Craig Green. Perguntava-lhe, neste caso, as duas opiniões. Primeiro, Faf,
com aquilo que conhece, e seguramente conhece bem melhor do que nós alguma vez pensamos, mas depois também, no caso para o Campeonato de Portugal de Rallys. O que é que me pode transmitir, sabendo que, e já agora deixo só essa nota, a nível de opinião pessoal, a falta que também vamos notar por não estar o campeoníssimo, tal como acontece com o Rui, que é o Bruno Magalhães, que também, infelizmente, não tem projeto de competição, pelo menos para já, neste início de temporada. Queria ouvir a sua opinião. Já começar por parte mais triste, é o facto do Bruno não ter conseguido estar no campeonato. Acho que seria uma grande mais-valia. Tem feito um esforço enorme a nível também pessoal para estar na equipa da Hyundai, e realmente foi uma grande surpresa não ter conseguido chegar ao budget possível para estar presente neste campeonato. Acho que seria interessante contar com a presença dele. Depois, em relação ao Rally, é sempre um clássico, é um Rally que tem a particularidade de pertencer este ano ao Campeonato Europeu, como em alguns anos anteriores, ao ERC. Vai ser bom para a própria modalidade, para estar para os nossos próprios pilotos. Assim, há um entusiasmo mais forte de todas as empresas que apoiam os nossos pilotos. É uma boa forma de começar o ano, e sem dúvida nenhuma que vai ser muito interessante acompanhar os pilotos que nos visitam. Agora será talvez mais fácil para eles, que já fizeram esta prova, já conhecem os troços de FAF, já estão mais à vontade. Já não era como no passado, em que vinham reconhecer a primeira vez ou a primeira participação, era mais difícil. Mas vai ser interessante também ver tanto o nosso campeonato, os nossos pilotos vão estar presentes. Será toda a gente, as atenções vão estar viradas para o Greg Brino, porque é um piloto que, entre aspas, terá a obrigação de estar à frente dos nossos pilotos do Campeonato Nacional. É um piloto com uma enorme experiência, é 100% profissional, certamente que vai andar muitíssimo bem e que vai prestigiar o nosso Campeonato Nacional. Mas a luta realmente vai ser interessante ver até que ponto é que os nossos pilotos vão conseguir acompanhar os melhores do ERC, sabendo que o ano passado, a nível nacional, o Armindo esteve claramente destacado em relação aos outros portugueses, mas este ano realmente é um ano novo, é um ciclo novo, e esperemos que haja uma grande luta e que realmente o nosso orgulho, dos pilotos portugueses, consigam estar mais na frente possível para também motivarem o próprio campeonato, que já assim vai ser muito interessante. Penso que vai ser um dos melhores campeonatos de sempre, de rallies. Muito bem, fico contente e agradeço a sua opinião. Rui, para terminarmos, deixava-lhe a oportunidade, porque é visível na sua camisola alguns apoios que tornam possível esta aventura 2023 que falávamos no início, e voltamos a esse início. Queria ouvir da sua parte os agradecimentos de quem merece. Aqui no caso concreto, se calhar, porque não, fazemos também a justa menção à sua esposa, Paula Madeira, que também, imagino que vai competir este ano, mas que também pode ter aqui uma parte neste seu sucesso e nesta sua concentração, de facto, nos rallies, porque ela merece aqui uma atenção ou não? Bem, o dia da mulher foi ontem, estou a brincar. Não, sem dúvida nenhuma que a família é importante, o bem-estar em casa, o bem-estar familiar é um dos pontos extremamente importantes em qualquer piloto, e na vida pessoal e na vida profissional, em todos os campos. E penso que o ano passado até foi interessante ela passar para o lado do volante, tomou-lhe o gosto. Agora temos um problema, é saber se há futuras participações. Em relação aos meus agradecimentos, tenho que falar sempre na Galp, que é o meu parceiro há 30 anos. Completamos este ano 30 anos de atividade, são três décadas de apoio da Galp, que torna quase impossível o Rui Madeira ir ter o apoio de outra gasolineira. Eu também não iria à procura, porque sei que precisamente estou muito vincado e vinculado à imagem. E sem dúvida que este ano também a grande âncora do ano 2023 é a Expo Online, que é o nosso main sponsor, que nos permite encarar o ano de outra forma. É um patrocinador que tem vindo connosco, que nasceu no Rally de Lisboa, tornou-se cada vez mais forte, e penso que está a tirar os dividendos em termos de desporto motorizado. É extremamente importante trazer novos parceiros para o desporto motorizado, e acho que a Expo Online está a fazer uma excelente aposta, não é só como para apoiar a mim, mas para apoiar também eventos desportivos, e quem sabe poderá apoiar até uns futuros pilotos jovens. E depois também tenho a Delta Cafés, que é uma relação quase familiar, já me acompanha há alguns anos, e que com o qual tenho muito orgulho de representar esta marca, não só em Portugal, como em Espanha ou qualquer país onde vou. São marcas que são reconhecidas internacionalmente e que nos permitem, lá estar num conjunto global,
poder fazer este programa competitivo, não é? Este ano também, ligado também ao facto da equipa M-Pro, que é a Motorsport Professionals do Tiago Almeida, que também está a montar uma estrutura nova. Estamos a montar uma estrutura nova que vamos ter, penso que, mais participações e vamos ter certamente um desenvolvimento do Mirage ainda maior. Muito bem. Rui, penso que esteja tudo feito em relação àquilo que era o nosso objetivo de divulgação do projeto e também um ponto de situação em relação às provas que já disputou, já vem em 2, é começar a arriscar do programa todo, do ano todo, 2 já concluídas, e concluídas, na minha opinião, muito bem, e fica o desafio de voltar, porque não? Fica aqui um desafio de voltar a falarmos da evolução deste projeto, senão, em último caso, no final do ano, um balanço e lançarmos mais um ano de competição, sempre com o seu Nuno Rodrigues da Silva. Da minha parte, vou agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade. Os parabéns têm que ser entregues. Muito obrigado. Tudo pela vitória nas Camélias, mas também os parabéns por estar mais um ano competitivo connosco. Muito nos agrada ver um campeoníssimo estar ainda em competição e ficamos muito contentes que assim seja. E os parabéns, obviamente, também pela carreira e que muito nos prestigiam. Uma boa noite, Rui. Muito obrigado, pessoal. Eu pelo programa, vocês Ávilas. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima. Foi um gosto. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.